Signo de Leão, previsão semanal para os leoninos. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações dos arcanos para signo de Leão. Sol, Lua ou Ascendente, ou se você tiver Leão forte no seu mapa. O que é Leão forte no mapa? É quando você tem muitos planetas no signo de Leão, tá? Bom, Leão, o que temos para vocês? Um arcano para sua semana. 4 de espadas. E o 4 de espadas indica que é uma semana de um pouco mais de descanso e de você talvez parar um pouco, pensar melhor em algumas estratégias, repensar alguns movimentos relacionados ao dinheiro ou ao trabalho. Será que você não está fazendo coisa demais? Será que você não está inventando muita coisa e aí você tem que, né, dar um passo para trás, esperar assentar todas essas ideias para depois depurar e ver qual é a melhor ideia, qual é a melhor iniciativa, qual é a melhor abordagem, porque tudo não vai dar para fazer. Então, talvez Leão venha de um momento em que estava um pouco acelerado ou empolgado ou super animado com algumas coisas e queria fazer um monte de coisa, cheio de energia, porque Leão tem muita energia, mas nesse momento precisa dar uma pausa e selecionar um pouco melhor, ser mais seletivo, ser mais criterioso, tá? Então é como se às vezes o escritor ele escreve um texto e depois ele deixa guardado na gaveta por um tempo, e daí deixa, sei lá, uma semana, e depois você volta a ler aquele texto e vê se aquele texto continua interessante ou não, se você fala assim, nossa, nada a ver, tá? Então tem um período aqui para Leão de maturação de uma ideia ou de um projeto, tá? Então não precisa ficar muito afobado essa semana, desesperado, querendo fazer, executar as coisas a todo custo. Não, relaxa, deixa as coisas fluírem e dê esse período de maturação, como o vinho que fica lá maturando por um tempo, tá? É por um tempo, não é assim por anos, né? O vinho fica maturando por anos, mas não é nesse sentido. É essa semana para você também se permitir descansar um pouco mais, tá? Porque às vezes é nesse ócio criativo que a gente enxerga a solução para outros problemas. E também um outro ponto para Leão que vem com essa carta é que às vezes a gente fica tão focado no encontrar a solução que a gente esquece qual era o problema mesmo. Então a gente está tão focado em responder a pergunta, né, focado em achar a resposta, que a gente esquece qual era a pergunta. Então também pode ser um momento de você retomar essa pergunta. Qual era a pergunta inicial? Qual era a raiz da questão? Né, para a gente ser mais focado, assertivo e não ficar dispersando tanto, tá? É um momento de você reconcentrar as energias. Isso tanto para trabalho quanto para a sua vida pessoal, tá bom? O que Leão precisa evitar ao longo da semana? O que Leão precisa evitar ao longo da semana? As de copas caiu aberto e o 5 de paus caiu fechado, tá? Evitar brigas, discussões, porque o as de copas no negativo é aquela taça que caiu, né? Que derrubou todo o líquido para baixo. E o 5 de paus é a energia da briga, da discussão. Então, evitar, às vezes, provocar discussões, tá? Provocar DR, ou então entrar em discussões, entrar em provocações. De repente, vem alguma situação que alguém fala uma coisa e você meio que fala assim, nossa, né? Mas se segura. Não é hora de você entrar em brigas e querer fazer valer a sua verdade, digamos assim, ou querer ficar
a palavra que está vindo é essa, tá doutrinando o outro, mas no sentido de que você acredita numa coisa, você sabe que isso de repente é bom para você, por exemplo, funcionou para mim fazer tal dieta, funcionou para mim fazer tal terapia, e eu quero, né, levar isso para as pessoas, eu quero falar para as pessoas que isso é benéfico, isso é legal, e aí eu vou dar um conselho, por exemplo, né, porque eu estou vendo que uma pessoa lá, né, do serviço, ou um colega, um parente, está passando por uma situação difícil e na boa intenção eu vou e sugiro, olha, por que você não faz tal terapia? Olha, por que você não faz tal coisa? E aí a pessoa pode entender aquilo como uma cutucada, como algo que você está falando. Daí a pessoa vai falar assim, por quê? Você está achando que eu estou meio louca? Você está achando que eu estou precisando de terapia? Sabe? Então pode ter alguma coisa nesse sentido. Outro ponto, a pessoa pode entender de uma forma errada e não concordar, tipo assim, nossa, isso é besteira. E você começa a argumentar falando, não, isso funciona mesmo. Daí a outra pessoa retruca e começa aquele bate-boca, aquela discussão que não leva a nada. Então, por isso, o 4 de espadas é guarda a informação para você, tá? Quem quer ajuda, vai pedir ajuda. Não se intrometa muito nos assuntos das outras pessoas. Por mais que você tenha boas intenções e queira ajudar, você queira oferecer alguma coisa, tá? Talvez o receptor daquela pessoa não está aberto. Então, às vezes a pessoa não está receptiva. Então, às vezes a gente não tem o que fazer. Você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Tá? E daí pode causar mais atrito, mais conflito e você ainda sai, né, como malvado da história, ou você sai, né, machucado porque você ficou ofendido, ou porque você fala, putz, eu só queria ajudar, né? E aí tem esse ponto, tá? Tanto para vida pessoal quanto para trabalho. Às vezes você sabe um jeito mais fácil de fazer alguma coisa, algum processo de trabalho, uma planilha no Excel, por exemplo, você sabe uma dica, alguma coisa, mas e o seu chefe está fazendo de um jeito mais difícil, do jeito mais, né? E aí, né, você pode perguntar, você está precisando de ajuda? Né? Você quer que eu faça? Se falou não, não é não, beleza, se retira, se recolhe, fica na sua, tá? O que Leão precisa ativar essa semana? O que Leão precisa ativar esta semana? Rainha de Pentáculos. Rainha de Ouros é a cara da riqueza, né, gente? É a cara da beleza também. Rainha de Ouros, ela é rica, poderosa. Então, ativar essa energia dentro de você, tá? É como se você estivesse se preparando, aquela tá como se contemplando no espelho, né? Toda charmosa, elegante e tudo mais. Você está se preparando para uma festa, para uma conquista, para uma premiação, digamos assim. Então, você tem que, essa semana, cultivar mais a sua autoestima, o seu amor próprio e a sua beleza. Tanto a sua beleza, né, interior, a sua beleza física, quanto o seu estilo de se vestir, o seu cabelo, né? Eu já fiz a minha parte aqui, já mudei a cor do meu cabelo. Enfim, aqui é uma semana, Leão, para você se empoderar. Tomar posse daquilo que você é e daquilo que você tem. Mas eu não tenho posses, né? Você tem você. E isso já é o suficiente. Isso já é o bastante. Você tem a sua história, a sua bagagem, a sua energia, o seu conhecimento, a sua experiência. Tudo isso já é muita coisa, Leo. Então você tem que honrar isso. É como se você olhasse no espelho e ao se olhar no espelho você enxerga tudo isso que você já vivenciou e tudo isso que você já é. Você quer mais? Claro, a gente sempre quer mais, busca novos sonhos, né? Tem ambições, outras metas, mas você tem que partir disso que você já é agora, hoje, porque isso já tá bom demais, tá? Então é o fortalecimento do amor próprio. Isso não é difícil para Leão, ou pelo menos não deveria ser, né? Já que Leão é o signo que rege o amor próprio, Leão rege o coração, tá?
Então a gente está falando de você ser quem você é, ser leonino, autêntico. E expressar essa autenticidade, expressar essa beleza. Não ter medo do seu poder pessoal. E o que Leão tem que prestar atenção essa semana com baralho cigano? Os pássaros, conversas. Prestar atenção. Mas no fundo do deck a gente tem a raposa, né? A gente tem que prestar atenção nas conversas, mas também nas fofocas, porque pode vir conversinha fiada aí, conversinha tipo sedução, já que você vai estar muito atraente, então pode vir assim, aqui, sabe aquele chaveco furado, aquela pessoa que vem assim, você fala assim, meu, tá brincando comigo, né, que cantada mais furada. Tem isso também, cuidado com conversinhas de corredor, para de repente você fala uma coisa e escapou uma coisa que você falou e aí você gerou, né, um mal-estar, um mal-entendido, porque você falou uma coisa, sei lá, uma piadinha sobre uma pessoa e justo naquela hora aquela pessoa estava passando, sabe? Que não foi na má intenção, foi na brincadeira, na zoeira, digamos assim, né? Você tava só trolando, tava tirando, tava não sei o que, sei lá mais qual é a gíria do momento, né? Mas cuidado com as conversas, tá? Aqui, né, 7 de espadas, porque são conversas que podem ser enganosas. Então, às vezes, mensagens também. Mensagens nas redes sociais, mensagens por WhatsApp, link que para captar dados, sabe? Cuidado com todo tipo de comunicação que vem como se fosse amiguinho, né? Vem todo alegrinho, todo saltitante, mas que daqui a pouco já mudou de galhos, já saiu voando por aí, tá bom? Então, fofocas especialmente. E agora, na segunda parte da leitura, eu vou tirar algumas cartas, trazendo 3 fatos relevantes ou importantes com foco em trabalho, dinheiro, carreira, vida profissional para a sua semana. Tá bom, Leão? Enamorados, escolha, decisão necessária e valete de paus. Alguns leoninos têm que tomar uma decisão em relação a um novo trabalho, um novo projeto. Valete de paus é o início, é um primeiro passo apaixonante, super interessante, super legal. Pode ser um novo trabalho que você é convidado, ou que você se candidata, ou que você manda currículo, ou que você se inscreve dentro de um processo seletivo, sei lá. Enfim, é um primeiro passo, mas tem um passo de decisão, tá? Porque às vezes, esse cargo, sei lá, essa empresa, ela fica longe da minha casa, ou se eu passar nesse concurso, se eu passar nessa vaga, eu vou ter que me mudar de cidade, tá? É uma decisão necessária aqui. Ou, sei lá, eu vou começar um novo estudo, mas isso implica eu começar a economizar um pouco mais e cortar alguns gastos, porque eu tô focado nisso agora. Então, é uma decisão, tá? Então, é importante que você faça essa escolha desse novo início, mas saiba que esse novo início ele tem implicações que pedem muita responsabilidade, comprometimento e maturidade, tá? Então, não tome decisões baseadas assim, ai, nossa, eu tô super apaixonada, vai dar tudo certo, aquele otimismo, positividade tóxica, né? Tem que ser pé no chão, tem que ser, você tá apaixonado, você tá focado, entusiasmado com isso, mas a decisão, ela tem que ser equilibrada, tá? Você tem que pensar e ver, isso faz sentido realmente? Eu me comprometo ou é só fogo de palha?
É aquela frase, né? Eu já falei que eu não sou muito boa de lembrar de frases, mas quando fala que com grandes responsabilidades, grandes bênçãos exigem grandes responsabilidades, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, de repente, é uma vaga muito legal, é um cargo muito interessante, é um próximo passo de carreira ou de negócio que você vai dar, mas, né, é super empolgante, é super interessante, mas vai exigir uma grande responsabilidade também, tá? Bônus e ônus, né, gente? O que mais para Leão para essa semana? Próximos dias, a estrela e os 5 de ouros. Segunda mensagem, que pode não ter nada a ver com essa daqui, tá? Para outras pessoas, porque é uma leitura geral, tá? E para uma leitura mais assertiva, você tem que fazer uma leitura particular. A gente tem a estrela, que fala de cura ou de um futuro promissor, e os 5 de ouros, que traz uma sensação de escassez. Se a gente der continuidade àquela leitura, pode ser isso, você consegue alguma coisa muito legal, mas quando você consegue, você vai ter que pagar o preço. Então, eu vou ter que me mudar. Num primeiro momento, eu vou ter que, eu tenha mais gastos do que ganhos. Porque eu vou mudar de casa, daí eu vou ter que pagar o caminhão de transporte dos móveis, vou ter que pagar isso, pagar aquilo. Então, existe uma perspectiva de futuro grandioso, super legal, só que num primeiro momento eu vou ter que desembolsar uma grana e vou falar assim, nossa, parece que eu fiquei no saldo devedor aqui, tá? Então, tem que fazer as contas, tem que ser pé no chão, porque tem que ver se você vai aguentar o tranco também, tá? O 5 de ouros é uma sensação de crise, uma sensação de problema. Não é o problema real. Tem solução? Sim, tem solução, mas não é uma solução imediata. É uma solução que vai vir com o tempo, no futuro. E aí você tem que ver se você tem recurso suficiente para lidar com isso, tá? Para depois não voltar atrás e daí foi um desperdício de dinheiro, por exemplo. O que mais para Leão? Terceira mensagem para os leoninos. Aqui também está me falando de você ficar atento em relação à maneira como você está investindo ou utilizando os seus recursos financeiros, para você pensar a longo prazo, porque alguns leoninos podem estar aqui gastando demais, tá? Com besteira, e aí no futuro tem uma perspectiva de ficar nessa pobreza aqui, tá? De falar assim, nossa, devia ter guardado mais. Devia, tá? A Justiça e o Rei de Ouros. Aqui a gente tem, de novo, duas leituras, porque a Justiça, gente, a Justiça, ela não é assim, a Justiça será feita para você, Deus vai dar um prêmio para você, porque Deus não é Papai Noel, né? A Justiça divina não é o gênio da lâmpada maravilhosa, tá? A Justiça, ela tem uma espada que tem dois lados. A balança tem dois lados, tem o seu e tem o do outro. Tem o seu momento presente do que você fez lá atrás como lição kármica. A justiça é a justiça kármica. É a lei do karma, a lei do retorno. Aquilo que você fez lá atrás, que você nem lembra mais, retorna. Para o bem ou para o mal. Para quê? Para você aprender. Tá? Então, depois desse chacoalhão, a gente tem o Rei de Ouros. Tem uma promessa de crescimento financeiro? Tem. Tem uma promessa de ganhos materiais? Tem. Para o futuro, não para agora. Desde que você faça por merecer. Desde que você ative a lei do karma e você plante agora para colher lá na frente. Tá? Então eu poderia falar assim, né? Numa leitura sensacionalista, falar assim: a justiça vai ser feita na sua vida e você vai ganhar dinheiro imediato essa semana. Gente, cai na real, né? Não, a justiça, ela traz ajustes. É preciso você fazer um ajuste na sua vida, fazer mais conta ou ajustar algumas despesas, equilibrar a balança dos seus gastos
ou da sua vida material, do seu trabalho, do quanto você se empenha no trabalho, de quanto você se dedica ao seu negócio, ao seu empreendimento, de tudo isso, fazer esse balanço para cortar, fazer cortes que são necessários, ajustes necessários para que no futuro esse dinheiro prospere. Tá? Então, Leão, uma semana de planejamento. Né? Por isso, essa carta de descanso acalma as suas ideias, não adianta querer colocar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Leão é super criativo, mas é o momento de você voltar um pouco para dentro, voltar para o essencial e começar a desenvolver melhor uma estratégia, tá? Para que funcione no seu negócio ou na sua carreira no longo prazo. Eu vou ter que investir no MBA? O que eu preciso fazer, né, para conseguir ter esse dinheiro para esse MBA? Eu quero estudar fora? O que eu tenho que fazer para isso? Eu quero que minha empresa seja, né, cresça? O que eu preciso fazer para isso? Tá? Tanto em relação ao plano estratégico, mas também a como que eu vou chegar lá, né? São as metas desdobradas em tarefas, em que prazo, e quais ajustes necessários, quais são os cortes necessários. Tá? Aqui está muito falando de corte não no sentido de eliminar, mas de remover algumas arestas, para que você e o seu trabalho, a sua carreira, a sua vida como um todo, ou seu negócio possa desenvolver. E o que é desenvolver? Desenvolver não é você colocar mais coisas em cima. Desenvolver é você desenvolver. Tirar aquilo que está envolvendo, tirar os excessos e voltar para o essencial. Tá certo, Leão? Então, essa é a sua leitura semanal, espero que tenha sido útil. Se precisar, venha fazer a sua mesa radiônica, que é uma limpeza, um detox e um upgrade aí na sua energia, ou mapa do autoconhecimento, para você ter clareza da sua missão de vida, seu papel nesse planeta, o que você veio fazer, afinal de contas, nesse mundo, seu caminho de realização profissional, material e também espiritual. Muito obrigada pela escuta, Leão, e até o próximo vídeo.